Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. A gente continua a nossa série em 2 livros. É uma única série de sermões em 2 livros, Esdras e Neemias. Então, Neemias, capítulo 2. Hoje a nossa exposição vai ser de todo o capítulo. Então, leiamos a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. E como não estaria eu triste, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Senhor, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, e disso ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, e contemplei ainda os muros, e entrei pela porta do vale, e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor, do meu Deus, estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, bondoso Deus, amado Pai, te louvamos pelo relato de Neemias, Pai. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração através da Tua palavra. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a igreja. Nos ensina a viver de forma coerente com a Tua palavra,
a executar os nossos planos, as nossas ações, tomar as decisões que devemos tomar ao longo da vida, de acordo com a Tua vontade e para a Tua glória, Senhor. Essa é a oração da Tua igreja, que se chama pelo Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a gente chega então aqui no livro de Neemias, como eu já havia falado, ele é a continuação de uma história que começa no livro anterior de Esdras. A história da volta do povo de Deus, que havia permanecido no exílio da Babilônia e depois no exílio persa. E aí então esse povo retorna, e esse retorno é descrito no livro de Esdras. Mas após esse retorno, e o início da construção do templo, e tudo aquilo que a gente já viu no livro de Esdras, a cidade de Jerusalém propriamente dita continua destruída, continua assolada. Havia sido abandonado aquela ideia de reconstrução de Jerusalém. Os muros haviam sido destruídos, os portões haviam sido destruídos, as portas tinham sido queimadas, e a cidade de Jerusalém, a cidade do Senhor, aquela a que tantas vezes os profetas se referiram como a cidade do Senhor, agora então ela vivia momentos de opróbrio, momentos de vergonha, porque ela estava desolada, ela estava destruída. E quando a gente começou o texto de Neemias, há 2 semanas atrás, nós vimos que quando Neemias ficou sabendo disso, do estado em que a cidade se encontrava, ele sentiu grande tristeza, profunda tristeza, e se colocou em oração diante do Senhor. E o que a gente está lendo aqui agora é o que Neemias fez em relação a isso. E esse texto é importante, é particularmente importante para nós, porque vão haver momentos em nossa vida, e talvez você esteja passando por um desses momentos, em que uma grande decisão diante de nós precisa ser tomada, ou a gente tem um grande plano para executar na nossa frente. E como que a gente faz isso como povo de Deus? O povo do Senhor aqui, descrito no livro de Neemias, é o povo da restauração, o povo da promessa, aquele que levava o nome do Senhor, aquele que amava Deus, aquele que temia Deus. Não é diferente de nós, igreja. Mas como que nós, então, povo do Senhor, restaurados pela graça do Senhor, nós devemos executar os nossos planos, nós devemos fazer os nossos planos. Muitos que pregam em Neemias acabam reduzindo o texto, reduzindo o livro a um manual de gerenciamento de projetos. E na medida em que a gente olhar o texto, a gente vai ver que realmente tem muita sabedoria bíblica acerca de como nós devemos conduzir as nossas decisões, os nossos planejamentos. A gente vai ver um pouco disso aqui hoje. Mas o mais importante para nós é não perdermos esse contexto, essa grande perspectiva que o texto nos traz, que é a restauração da cidade de Deus, da cidade que Deus estabeleceu para cumprir a sua promessa na história. Um refrão que foi repetido tantas vezes no livro de Esdras, e aqui só no capítulo 2 nós lemos 2 vezes: a boa mão do meu Deus era comigo. Esdras disse a mesma coisa algumas vezes. Isso mostra então que o Deus de Esdras, o Deus de Neemias, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, é esse Deus cuja boa mão nos ajuda, é conosco. E é esse mesmo Deus que controla a história, que conduz toda a história. Nós precisamos ter essa dimensão da realidade, essa percepção dos fatos, de que o Deus que a gente serve é o Deus que controla as coisas. E é diante disso que nós devemos estabelecer nossos planos. É diante dessa realidade, da majestade, do poder e da soberania do Senhor que a gente serve, que nós devemos então organizar e executar os nossos planos. Haverão momentos na nossa vida que são cruciais para a nossa história. Mas nesses momentos nós devemos executar, planejar, sempre sob a perspectiva da história, da grande história da redenção. E a gente vai aprender isso hoje. Como é que o povo restaurado de Deus faz planos? A gente vai ver isso em 3 partes. Primeiro, nós executamos os nossos planos, ou tomamos as nossas grandes decisões, ou nos organizamos na vida, enfim. De 3 maneiras. Primeiro, diante do Senhor, na presença do Senhor. Segundo, com prudência e sabedoria. E terceiro, para a glória de Deus. Então vejamos o primeiro ponto. O povo restaurado faz planos diante do Senhor.
Então a gente viu aqui no primeiro capítulo de Neemias, há 2 semanas atrás, que Neemias, ao saber da destruição do estado em que se encontrava Jerusalém, ele então se coloca em oração e em jejum. E essas datas, no início do capítulo 1 e no início do capítulo 2, nos revelam algo interessante. Que Jeremias, que Neemias, se eu falar Jeremias, você querer Neemias, que Neemias passou mais ou menos de 3 a 5 meses orando e jejuando. Aquilo que a gente viu há 2 semanas atrás no capítulo 1, a reação de Neemias diante do Senhor, não foi de imediato para ele fazer alguma coisa. Caramba, a gente precisa fazer alguma coisa. Caramba, não acredito que a cidade dos nossos pais está assim. Meu Deus do céu, e agora vamos agir? Não pode. Não. Ele entrou na presença do Senhor e ele ficou de 3 a 5 meses, em média 4 meses, na presença do Senhor, colocando o seu coração, colocando os seus pensamentos, colocando a sua confissão, o seu pecado diante de Deus. E isso nos traz algo importantíssimo, porque tudo que a gente vai ler do capítulo 2 em diante, começa justamente com Neemias meses, 2 vezes por dia, durante meses, diante do Senhor, buscando orientação, buscando condução, buscando o auxílio e sabedoria do Senhor. E aí, a pergunta mais óbvia que a gente deve fazer, e de repente até uma autoavaliação, é a seguinte: como que a gente reage em momentos cruciais da nossa vida? Quando a gente tem que tomar uma decisão importante, ou quando nós temos algo a ser feito na nossa história, pode ser um novo emprego, pode ser uma mudança de carreira, pode ser uma faculdade, escolher qual vai ser a nossa profissão, mudar de cidade, não importa, gente, ou com quem você vai namorar e casar, não importa. Quando grandes decisões devem ser tomadas e planos devem ser executados na nossa vida, o quanto a gente se coloca diante do Senhor. Isso é um diferencial daqueles que temem a Deus. Porque o ponto de partida é estar na presença do Senhor. É diante do Senhor que nós buscamos a ajuda e a instrução para executar os nossos planos da maneira correta. E é interessante que quando nós vemos, então, esse texto, nós vemos que Neemias, sim, ele estava numa posição que o favorecia a fazer pedidos ao rei, que favorecia ele a executar alguma coisa que ajudasse ou que pudesse mudar a realidade estrutural de Jerusalém. Mas ele não correu para fazer isso. E quando nós olhamos e nós vimos isso, a oração de Jeremias, ele confessa os seus pecados e os do próprio povo e pede a misericórdia de Deus diante da situação de Jerusalém. Ele não vai fazer nada antes de reconhecer a realidade em que ele se encontra diante de Deus. Ele não simplesmente colocou os fatos, ele não simplesmente colocou as circunstâncias, ele se colocou diante de Deus, ele colocou os seus pecados, o seu próprio relacionamento com Deus. Ele buscou o Senhor como Senhor da vida dele e Deus da sua salvação, antes mesmo de executar na história os seus planos. E é isso que a gente precisa ter em mente, que tudo que a gente fizer na nossa vida, todo planejamento, toda grande decisão, todo momento crucial da nossa história, deve partir da nossa percepção, da nossa convicção de que nós estamos diante de Deus e que nós primeiro devemos nos relacionar com Ele antes mesmo de se relacionar com as circunstâncias da nossa vida. Só que o tempo que a gente vive hoje é um tempo imediatista, onde tudo é para ontem. E as pessoas e as ações e as circunstâncias muitas vezes vão exigir de nós ou vão esperar de nós que a gente dê uma resposta na hora, que a gente haja e que a gente reaja. Mas quando a gente vê na palavra do Senhor, a gente não é convocado por Deus a reagir ao mundo, a reagir às circunstâncias. A gente é convocado a buscá-lo em oração. E isso também nos ajuda a cuidar do nosso próprio coração, porque isso nos lembra quem é o dono da história, quem está no controle de toda a história. E aí então sim nós encontramos Neemias, e no último versículo do capítulo 1,
nós vemos que a última frase, inclusive, do capítulo 1. Nesse tempo, durante esse tempo, eu era copeiro do rei. E aqui, então, no capítulo 2, Neemias vai descrever como que ele fez o pedido e, de fato, iniciou a construção. Por que isso é importante, a função dele naquele Império Persa? Ali, essa função de copeiro era uma função de extrema confiança. O copeiro do rei é aquele que servia a comida para o rei. Em outras palavras, ele provava a comida para que, se alguém tivesse envenenado a comida, ele ia morrer e não o rei. Ou seja, a vida do rei estava nas mãos de Neemias. Então, Neemias era, no mínimo, alguém confiável, alguém visto com bons olhos por aquele povo, alguém justo, alguém íntegro, alguém que transpassava confiança. Mas a gente não pode se esquecer da realidade de Neemias. Ele ainda era de um povo escravo, e ele ainda servia ao rei como escravo, ele não era amigo do rei. A posição de Neemias não era uma posição favorável igual outros personagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, José do Egito e o próprio Faraó. A gente não vê isso em Neemias, ele simplesmente era um funcionário, ele ia morrer para que o rei não morresse. A vida dele era descartável, embora ele fosse confiável. Então a posição dele, embora muito próxima do rei, não era uma posição favorável para o que ele ia pedir. Pelo contrário, era desfavorável. Tanto é que quando a gente vê aqui no texto, ele coloca o seguinte: uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para lhe oferecer e lhe disse, e lhe dei, ora, eu nunca estivera triste diante dele. E aí, a gente pode não captar a seriedade dessa situação quando Neemias fala isso. Porque aqui, essa tristeza na presença do rei era algo muito sério naquela cultura. Aqueles reis eram vistos quase que como divindades. Pessoas cuja presença era uma honra. Era uma honra um homem, um ser humano, mortal, comum, estar na presença de um rei. Até as esposas dos reis precisavam pedir permissão para se aproximar do rei. E aí, então, dada tamanha importância que era colocada sob a figura do rei, era inimaginável, era inconcebível alguém estar triste na presença do rei. Era um absurdo, era um ultraje. E a depender do dia e do humor do próprio rei, aquilo poderia ser tido até como digno de morte. Como assim você não se alegra na presença do rei? Quem é você para não se alegrar de estar na presença daquele que é o mais importante da terra? Então, só de Jeremias estar triste ali na presença do rei, aquilo ali já era uma ameaça de vida para ele, ou uma ameaça de morte para ele, né? Ameaça de vida não, uma ameaça de morte para ele. Aquilo já ameaçava a sua vida. Só que, queridos, existem momentos da nossa vida que, por mais que a gente esteja na presença de um rei, a nossa vida esteja feia de espada, a gente não consegue segurar as emoções. A tristeza é profunda, a nossa preocupação é imensa. E por mais que a gente queira, por mais que a gente precise, vão ter momentos em que a gente não consegue segurar o nosso semblante, a gente não consegue segurar a nossa tristeza. E é interessante a gente reparar o do porquê Neemias estava sentindo assim. Porque a cidade dos seus pais, a cidade onde estava o templo do Senhor, estava destruída. Tamanho era o zelo de Neemias pelo nome de Deus. Porque ele poderia considerar que o próprio nome do Senhor estava sendo envergonhado, porque a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, estava destruída e era envergonhada entre as nações. E aquilo trazia uma profunda tristeza em Neemias, a ponto dele nem mais conseguir esconder para segurar ou proteger a sua própria vida. E aí então o rei percebe. E a gente sabe que esse diálogo, obviamente, foi favorecido pela mão do Senhor. Foi favorecido pelo cuidado e pela condução de Deus na história, tanto é que no versículo 8, o próprio Neemias coloca isso, porque a boa mão do Senhor, do meu Deus, era comigo.
porque ele sabia que tinha tudo para dar errado ali. As circunstâncias não eram favoráveis a ele, a reação dele diante do rei não era favorável, a sua própria posição social não lhe era favorável, que dirá para fazer os pedidos que ele fez. Mas ainda assim, a boa mão do Senhor era com Neemias. E então Neemias apresenta o seu plano diante do rei. E aí nós vemos algo importante em que nós precisamos entender quando nós executarmos os nossos planos e fizermos os nossos planos para a vida, que primeiro, nós devemos fazê-lo diante do Senhor. Neemias passou de 3 a 5 meses, 4 meses, vou falar assim, orando e jejuando. Mas vocês acham que ele ficou parado? Que ele só orou? Que ele só jejuou? Talvez o nosso equívoco, muitas vezes, como cristãos, é achar que oração, que nos dedicarmos em oração, como Neemias fez, é sinônimo de não fazer nada. Não, agora eu não vou fazer nada, eu só vou orar. Quem disse? Porque quando a gente olha o decorrer desse diálogo, a gente vê que Neemias tinha se preparado muito para aquele momento. Ele não saberia quando. Ele não saberia quando seria a oportunidade em que ele, ou como ele ia puxar aquele assunto. Mas ele já havia se preparado. Quando a gente olha então, os versículos 2 e 3, o versículo 2, então, o rei questiona, por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Com certeza, a tristeza do coração. E aí, olha o que ele diz, então temi sobremaneira. É o que a gente acabou de falar. Ele sentiu medo porque o rei percebeu que ele estava triste, era uma postura inadequada na presença do rei. Mas ele temeu sobremaneira e lhe respondeu. E olha como ele cuida muito bem das palavras. Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Então, Neemias apela para algo que era comum naquela cultura, que era a importância dada ao local de sepultamento dos seus ancestrais. E o rei entenderia essa dor, entenderia esse sentimento e poderia se compadecer dele. Vejam que Neemias não citou o nome Jerusalém, porque em alguns momentos, inclusive no livro de Esdras, nós vemos pessoas contra o povo de Deus, contra os judeus, justamente dizendo que Jerusalém era uma cidade problemática, uma cidade que se colocava contra os reis, uma cidade que poderia trazer problemas e que não deveria ser reconstruída. Então, Neemias sabiamente não cita o nome de Jerusalém para que, de repente, o rei não fizesse diretamente uma associação negativa à cidade. Mas ele então simplesmente coloca até de forma meio vaga. Como que eu não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está destruída? Então veja, é uma pessoa que sabia exatamente o que ele estava fazendo, com quem ele estava falando, e ele esperou o momento. Por que Neemias ficou 4 meses orando e jejuando? Talvez, provavelmente, porque ele não tivera a oportunidade de falar com o rei antes. Ele estava esperando o momento certo para isso. Ele estava medindo as palavras, ele estava tentando compreender qual era a circunstância, qual era a situação em que ele se encontrava. Ele não estava simplesmente orando e jejuando e apático. E é exatamente assim que devemos fazer diante do Senhor. Diante do Senhor, quando temos que tomar grandes decisões, temos que realizar grandes planos na nossa vida. Nós devemos orar, devemos colocar tudo diante do Senhor, mas a gente tem que fazer a parte que nos cabe. E qual era a parte que cabia a Neemias? Entender a situação, procurar saber, pensar qual seria a melhor forma de abordar o rei, qual seria o melhor momento. O texto fala aqui que ele estava com a sua esposa. Então, provavelmente não era uma festa com outros reis ou uma bebedeira ou coisa do tipo. Era um momento mais recluso, familiar, em que talvez até o humor do rei tivesse melhor. Veja, Neemias não foi simplesmente cego e da noite para o dia, não, agora que eu orei, eu vou então seguir e vou tomar toda ação, porque agora Deus é comigo. Não. Ele cuidou de fazer o que lhe cabia, mas sabendo que nesse preparo,
nesse cuidado, ele deveria fazê-lo diante do Senhor. O que nos cabe diante das nossas decisões? O que nos cabe diante dos nossos projetos? Qual é a nossa parte? A gente tem que fazer, irmãos, em oração. E a cada passinho, a gente deve orar mais uma vez. Colocar sempre em oração a cada informação, a cada avanço, a cada decisão, a cada pequena decisão. A gente deve colocar diante do Senhor e as circunstâncias vão nos ajudar na nossa condução. Porque aqui nós não vemos Deus falando com Neemias através de anjos, através de sonhos, de visões. Nós não vemos nada mirabolante acontecendo para que o rei, de repente, busque Neemias. Pelo contrário, a gente vê o dia a dia de Neemias, ele era o copeiro do rei. Foi uma conversa normal. Mas ele já estava diante do Senhor, ele se preparando, fazendo o que era a sua função, e no momento correto o próprio Deus o abençoou, o capacitou, o instruiu para falar o que deveria falar, da maneira que deveria falar. E muitas vezes nós tomamos más decisões na nossa vida, muitas vezes nosso planejamento rui, nosso planejamento dá errado, porque nós falhamos em alguns desses aspectos, ou porque a gente simplesmente reage às circunstâncias e não para avaliá-las, ou se para avaliá-las, não paramos para avaliá-las diante do Senhor. E aí então é isso que nós devemos fazer, nós devemos agir de forma coerente com a palavra de Deus, de forma consciente de que estamos na presença do Senhor. E quando a gente vê o versículo 11, ainda do capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, olha o que Neemias falava em sua oração. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Esse hoje não necessariamente precisa ser entendido como o dia de hoje. Então, Neemias estava fazendo essa oração no dia que ele foi falar com o rei. Pode ser também, mas assim, nesse momento, agora, me dá-lhe mercê perante esse homem, que eu encontre misericórdia quando eu vou falar com o rei. Isso já estava na mente de Neemias. Tanto é que assim que Neemias fala o motivo da sua tristeza, o versículo 4, então, o rei reage, que me pedes agora? Olha só, então o texto segue, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Essa oração deve ser tipo aquela que às vezes a gente faz na mente, Senhor, me ajude agora. Então, o negócio é o seguinte, é mais ou menos assim, mas a gente só vai conseguir esse tipo de reação se a gente já tiver uma vida assim, queridos. Entenderam? Uma oração como essa de Neemias, que às vezes durou uma fração de segundos, que às vezes a gente não consegue nem colocar em palavras, só vai ser sincera, só vai ser verdadeiramente ouvida, se ela vier acompanhada de uma vida assim. Caso contrário, isso é misticismo. Também não adianta a gente não ligar para Deus, a gente viver a nossa vida, viver as circunstâncias da vida, sem considerar a vontade de Deus, sem buscá-lo em oração, sem nos dedicarmos a Ele, e aí só quando de repente a gente precisa tomar uma decisão, precisa dar uma resposta, precisa tomar uma atitude, aí sim a gente lembra e fala, ai Senhor, agora me ajuda. Gente, não funciona assim. Isso é usar a Deus. Isso é zombar de Deus. Isso não é viver uma vida diante de Deus. Uma reação como essa só se justifica quando a gente tem uma vida como essa. É só alguém que passou pelo menos 4 meses de joelhos no chão, pelo menos 2 vezes por dia, orando e jejuando, clamando a Deus uma oportunidade para fazer aquilo que ele tinha no seu coração a fazer. É que ele poderia, naquele momento, fazê-lo com toda a convicção e sabia que estava diante de Deus. Ele ora e então ele diz ao rei o que deveria fazer. Uma vida assim reflete, uma reação assim reflete uma vida
em que ela está 24/7 diante do Senhor, o tempo todo diante do Senhor, nas pequenas coisas, o tempo todo diante do Senhor. E aí, naturalmente, quando nos for exigido uma atitude, uma decisão, nós então naturalmente buscaremos ao Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. Isso é viver diante do Senhor todos os dias da nossa vida. É assim que nós vivemos diante do Senhor. Mas não é somente se isolando do mundo e orando, mas fazendo a nossa parte. E quando então, a partir do versículo 5, nós lemos os pedidos de Neemias, olha só que interessante, eu vou ler de novo. Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, olha só, ele repetiu aquilo que ele estava orando. Deus, dá-lhe mercê perante esse homem. E agora ele fala exatamente isso para o rei. Se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Agora que ele falou o nome da cidade. Então o rei, estando a rainha, assentado junto dele, me disse: e quando durará a sua ausência? E quando que você vai voltar? Ou seja, o que você tem em mente? Tá, você quer ir lá, mas e aí? Na hora, Neemias responde: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para o muro, para a casa que deveria alojar-me, e ao rei. E o rei me deu. Em outras palavras, tá bom, mas aí, quanto tempo? Então, aí ele tirou do bolso um plano, abriu assim, olha, não é nada não, eu estava fazendo isso aqui ontem à noite, e ele tirou lá o guardanapo lá com todo o plano. Gente, isso daí, obviamente, não foi revelado pelo Espírito Santo ali naquele momento. Está vendo? Isso aqui é fruto de 3 a 5 meses de oração e jejum. O que Neemias estava fazendo enquanto ele orava esse tempo todo? Ele estava se informando melhor qual era a situação da cidade. O que a cidade precisava. Como que ele ia se hospedar lá. Como que ele ia ficar lá. Quem eram os responsáveis por aquela região. Então, olha só, ele está falando, olha, me dá a carta para essa e essa pessoa. Inclusive, o Asaf, que é o responsável pela madeira do Senhor, olha, eu também preciso carta para ele. Ou seja, ele procurou saber até quem cuidava da madeira do rei. Ele se planejou. Ele pesquisou, ele se organizou, ele se mexeu, tudo em oração, tudo de joelhos, tudo diante do Senhor. Uma vida de oração não é uma vida apática, não é uma vida parada, não é uma vida estática, é uma vida que faz o que a gente precisa fazer no dia a dia, diante do Senhor. Diante do Senhor. Isso é a verdadeira vida de oração. É assim que a gente executa os nossos planos, é diante do Senhor. A gente procura se informar o que a gente precisa, quais são os recursos para isso. A gente tem esses recursos para isso. Isso faz sentido, não faz sentido, está de acordo com a vontade do Senhor? E a gente vai então acumulando esse conhecimento, a gente vai então entendendo a situação, a gente vai se informando da realidade da nossa vida e vai executando o nosso plano diante do Senhor. É assim que um cristão deve planejar. É assim que um cristão deve tomar decisões. Essa é uma pergunta muito comum entre nós cristãos. Como é que a gente toma decisões segundo a vontade de Deus? Diante de Deus. É no dia a dia, são nas circunstâncias. O irmão de Neemias chega e conta para ele a situação da cidade dos seus pais. Ele então começa a orar e jejuar. E aí ele começa a se informar, ele começa a perguntar, ele começa a pesquisar, ele começa a procurar entender o que ele poderia fazer, o que ele precisava fazer. Ele era só copeiro do rei, irmãos, ele não era engenheiro. Mas ele sabia exatamente que para construir a porta ele precisava da viga. E ele não teria onde morar, então ele precisaria construir uma casa para ele ficar ali. E olha que o rei perguntou só o prazo. Aqui é um resumo. Provavelmente Neemias falou, olha, eu preciso disso, disso e disso, e eu vou gastar esse tempo todo fazendo, e eu então vou voltar daqui a tantos meses. Ele já tinha tudo pronto, porque ele se planejou para isso, diante de Deus. E esse pode ser um outro erro que nós temos na nossa vida cristã. Muitas vezes, a nossa oração pode ser usada de desculpa para a nossa paralisação.
a gente não pode paralisar diante da vida. A vida continua, o mundo gira, e ele não vai parar para a gente se organizar. Ele atropela a gente, ele atropela os nossos planos. As circunstâncias nos atropelam e a gente precisa tomar decisões. E nem sempre a gente está tão preparado quanto a gente gostaria para tomar as decisões que a gente precisa tomar. E a gente não pode usar da vida de oração um meio de escapatória para tomarmos as nossas decisões. E muitas vezes a gente faz isso por covardia. E a gente se esconde atrás de uma falsa espiritualidade, de uma pretensa piedade. Não sei, ainda não estou preparado, ainda preciso orar, preciso resposta do Senhor. Mas será que você está fazendo tudo de ordinário que precisa ser feito para que Deus responda a sua oração no ordinário, no dia a dia? Nós devemos orar com coragem, com a coragem de Neemias. Ele não simplesmente falou assim: Senhor, reconstrói a sua cidade, o Senhor é Deus da aliança, então vai lá, faz alguma coisa. Olha só o que ele coloca: Senhor, então estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e que o teu servo ache mercê diante desse homem. Ou seja, eu vou fazer, Senhor, eu preciso agir. Como que ele chegou a essa conclusão, queridos? Eu não sei, mas não importa. Mas na nossa vida, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer e o que não precisa fazer. E se você ainda tem uma dúvida, se alguma situação deveria ser atitude sua, normalmente a gente foge daquelas que são nossa responsabilidade. Aquelas que a gente arruma muita desculpa. Normalmente a nossa responsabilidade está por trás disso e lá no fundo a gente sabe. Então a gente precisa de coragem até para orar diante do Senhor. Senhor, me ajuda a resolver essa situação, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda a iniciar esse projeto, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a tomar essa atitude, me ajuda a falar com essa pessoa, me ajuda a reconstruir esse relacionamento, me ajuda a começar a minha carreira, me ajuda a iniciar a minha família, me ajuda a sair da casa dos meus pais. Eu não sei o que está diante de você, mas não espera a tristeza pesar no seu coração a ponto de você não conseguir segurar as lágrimas nem diante do rei. Porque vai chegar uma hora que, por mais que a gente queira fugir da nossa responsabilidade, o nosso coração vai pesar e o nosso peito vai ficar pequeno demais para ele. A gente tem que se preparar diante de Deus para o momento correto de tomar as nossas decisões. Foi exatamente isso que Neemias fez. E quando ele fez isso tudo, e isso daqui é um ponto também crucial dessa narrativa, embora ele tivesse todo o plano, embora esteja muito claro que ele se preparou o tempo todo da maneira correta diante de Deus, também em oração e jejum, ele reconhece no versículo 8 que o rei concedeu todas essas coisas porque a boa mão de Deus era com ele. Irmão, se nós temos recursos para um bom planejamento na nossa vida, se a gente tem as informações, se a gente tem a ajuda, se a gente tem as circunstâncias favoráveis ao nosso empreendimento, à nossa decisão, é porque a boa mão do Senhor é conosco e a gente precisa reconhecer isso também. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente só quer buscar o Senhor na hora do resultado, ou na hora de dar a última decisão. Senhor, agora abençoa, mas a gente já fez todo o planejamento sem Ele. A gente já tomou todas as decisões antes. A gente já colocou todo o nosso coração diante de nós mesmos, de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos. E quando está tudo pronto, a gente já chega com um plano pronto para Deus, dizendo o seguinte: Senhor, agora abençoa. O que a gente precisa fazer é desde o início. Senhor, a situação é essa. A minha vida é essa. De repente, essa fase da minha vida, essa parte da minha vida, esse aspecto da minha vida está em ruínas e precisa ser reconstruído. E eu quero fazê-lo dessa forma. É assim? E o próprio Senhor vai conduzindo o nosso plano. E aí então, quando o plano der certo, ou quando ele estiver pronto para executar, aí fica fácil a gente dizer que a boa mão do Senhor, a boa mão do nosso Deus nos conduziu, ou esteve conosco.
porque ela de fato esteve com Neemias desde o início. Mas não adianta a gente só querer o carimbo de Deus, sendo que a gente não considerou Ele desde o início. E muitas vezes os nossos planos dão errado por causa disso. Mas eu orei, mas eu pedi a Deus. Mas você realmente fez isso tudo diante do Senhor? Ou você só pediu a validação de Deus? Ou você só pediu a validação de Deus? Neemias nos mostra que todo o processo, inclusive o preparo, vem do Senhor e favorece-nos nos nossos planos segundo a boa mão do Senhor para nós. É por isso que nós temos que buscar a Deus e viver diante do Senhor em oração todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, dos mais normais, dos mais triviais, dos mais simples, porque é ali que o Senhor fala, é ali que o Senhor responde a nossa oração, é ali que Ele conduz a nossa vida, a nossa história, e é ali que Ele faz com que os nossos planos alcancem êxito. É no dia a dia, queridos, é no ordinário. Não basta você chegar no Senhor, no final de tudo, e pedir a bênção para Ele. Pode ser que Ele te dê, porque Ele é misericordioso e gracioso. Mas se Ele não o der, talvez seja uma boa oportunidade para você repensar todo o processo e até a sua vida de fato, e a sua relação com Deus. Se Deus tem sido aquele em que você busca só para carimbar os teus projetos, e você se frustra quando Ele os nega. Deve ter um motivo para isso, né? Mas executar os nossos planos diante do Senhor não é suficiente. Nós precisamos ter a postura correta. Ao longo desse processo, a gente precisa, então, não somente estar diante do Senhor, mas ter prudência. E é o nosso segundo ponto. No versículo 10, então, 9 e 10 em diante, a gente começa a ver, a gente vê o início da execução do plano. Então, Neemias foi aos governadores, ele já sabia quem era, quem ele deveria entregar as cartas do rei, e ele pediu, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Então vejam que Neemias se precaveu. Por que ele pediu cartas? Porque ele provavelmente antecipou a oposição. Então ele, com o decreto do rei, com o carimbo do rei, com o selo real, seria uma ordem do rei. E quem não a executasse poderia ser executado por traição. Então ele já antecedeu as dificuldades, ele já antecipou a oposição. E é exatamente isso que a gente vê no versículo 10. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. E a gente precisa tratar, irmãos, os nossos planos e as nossas decisões com prudência justamente por esse motivo. Porque haverá resistência, haverá revolta, haverá aqueles que não se agradam com aquilo que nós buscamos executar diante de Deus. Cuidado para não entrar num vitimismo evangélico, de achar que tudo agora na sua vida é boicotado pelo diabo. Não. Mas aquilo que a gente de fato coloca diante de Deus e aquilo que de fato está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida e para a sua glória, que é o nosso terceiro ponto, isso com certeza vai encontrar resistência. Porque é o avanço do reino. Aqui não era o projeto do coração de Neemias, irmãos. Aqui era a reconstrução de Jerusalém, da cidade das profecias de Isaías. Era o nome de Deus que estava em jogo. Com certeza haveria resistência, com certeza haveria desgosto. E muitas vezes, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, quando os nossos planos de fato estão alinhados com a vontade dEle, e com a propagação e com o avanço do reino dEle na terra, e com a proclamação da sua glória, naturalmente nós vamos encontrar resistência. Porque faz parte do mundo em que nós estamos, e a gente precisa ser prudente nisso. Veja que Neemias já antecipou a resistência. Veja que Neemias não se desanimou com a resistência. E muitas vezes a nossa reação é exatamente o contrário.
A gente acha que todo mundo é obrigado a fazer a nossa vontade, todo mundo deve se alegrar porque a gente está fazendo a vontade de Deus, e a gente acha um absurdo quando alguém se levanta contra, ou quando alguém não nos dá o apoio que a gente deveria. E a gente acha que todo mundo deveria ser obrigado a fazer isso. Mas nem sempre o mundo vai responder de boa vontade. E lembrem-se, o rei Artaxerxes aqui só respondeu positivamente porque Deus quis. E foi algo muito específico na história. É o que a gente viu ao longo de todo o livro de Esdras, que Deus conduz o coração dos reis ao seu favor para cumprir a sua vontade na história. Mas a gente sabe que isso é uma exceção. A regra é resistência, a regra é pessoas desgostosas se desagradando quando a gente quer fazer a vontade de Deus. E a gente precisa estar atento a essa realidade, porque nós vivemos sim uma realidade espiritual. De novo, cuidado para não reduzir os nossos problemas reais, os problemas da nossa vida, dos nossos planos, das nossas decisões, a somente o espiritual. Cuidado. Muitas vezes é aquilo que a gente acabou de falar, é por culpa nossa, por mau planejamento nosso, porque nós não buscamos a Deus como deveríamos, porque não era da vontade de Deus, mas a gente não pode ignorar completamente a realidade espiritual das coisas à nossa volta. Principalmente quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus para o seu reino, que era o caso de Neemias. Esse não era um projeto pessoal. Ele não queria reconstruir a casa na praia dele. Ele queria reconstruir a cidade onde estava a casa do Senhor. Então, é natural que haja essa resistência. Inclusive, procurando alguma ilustração sobre isso, eu encontrei um piloto americano de caça, um Top Gun, né, tipo o Tom Cruise. Mas esse é Top Gun mesmo, o cara, ele dirigia caça. E aí, ele contando que quando ele estava em missões muito difíceis, ele sabia que ele estava próximo do alvo inimigo, quando ele começava a receber os ataques antiaéreos. E muitas vezes é assim que a gente vai perceber o avanço do reino, a aplicação da vontade de Deus na nossa vida. É porque a gente está próximo do alvo. É porque justamente a gente está cumprindo a missão. E aí vai haver retaliação. E aí vai haver resistência da cultura, do mundo, do próprio demônio. E não cabe a nós, queridos, fazer essa distinção. Você vê, Neemias não está nem aí para isso. Neemias nem liga para isso. Ele não vira e fala, não, porque está amarrado em nome de Jesus, vocês dois estão repreendidos, não sei o que lá, sai daqui. Ele ignora. E quando esses mesmos dois, lá no final, versículo 19, porém Sambalate Horonita e Tobias, servo de Amonita, e Gesem, apareceu mais um agora, eles estão fazendo, discípulos, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e diziam, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra Deus? Olha a resposta de Neemias, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós os seus servos nos disporemos e reedificaremos, vós todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, cara, o que interessa a vocês? Vocês não têm parte com a gente, vocês não são do povo de Deus, vocês não servem a Deus. A gente não está aqui pela gente. Está falando o quê, cara? Viu, Neemias não está preocupado em demonizar, em categorizar. Ele simplesmente sabia que haveria resistência. E ele está até dando um exemplo para aqueles que estão ali. Gente, vai ter resistência, tudo bem. E aí? Vida que segue. Segue com a resistência. O cara vai ficar no teu pé. Ok. A única coisa que Neemias fala é o seguinte, olha, quando a gente alcançar êxito, e a gente vai alcançar, porque é Deus que nos fez, lembre-se disso, você não tem parte nenhuma nisso. Você não é um dos nossos. Isso não te interessa. E muitas vezes a gente dá muito poder àqueles que se opõem a nós, porque a gente dá muita importância sobre a sua opinião,
sobre a sua resistência, sobre a sua oposição na nossa vida, e a gente esquece a quem a gente está servindo. Se a gente está servindo o Deus da história, não importa quem ou quantos se coloquem contra nós, porque eles não têm parte nisso. E aí a gente segue. Mas a gente não segue com inocência. Neemias não fecha o olho, não, Deus vai tomar conta de mim porque a boa mão teve comigo. Caramba, vocês são oposição? Não, mas está repreendido, vou embora. Não, ele se prepara, ele se planeja, ele se antecipa. Mas ele não deixa a oposição, a perseguição, o desgosto alheio fazer morada no seu coração. Porque a única coisa que está no coração de Neemias é o cumprimento daquilo que Deus colocou no coração dele para ele fazer. E se você tem muito claro o que Deus tem para você nesse momento da sua vida, então você não precisa se preocupar com a dificuldade, com a oposição, com a perseguição, ou seja lá o que for que te coloque, que te dificulte no seu cumprimento. Neemias tinha essa consideração, essa prudência de saber que haveria sim dificuldades, haveria sim resistência, mas isso não era suficiente para tirar ele do seu objetivo. E a gente também vê a prudência de Jeremias, dos versículos de 11 até o 16, em que Neemias começa então a andar pela cidade. Olha só, ele chega em Jerusalém e ele teve 3 dias em Jerusalém. Mas aqui o texto não fala que ele demorou meses para chegar em Jerusalém, que da onde ele estava, Suzã, até Jerusalém, eram mais de 1000 quilômetros. Então Neemias não está preocupado aqui em traçar para a gente todas as dificuldades, viu? Ele não está focando na dificuldade. Ele está focando no plano, naquilo que ele precisava fazer e naquilo que Deus o chamou para fazer. E aí, então, ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias em Jerusalém, o que ele faz nesses 3 dias? Ele anda pela cidade. Por que Neemias faz isso e sem falar com ninguém? Ele só vai falar depois que ele viu tudo, depois que ele anda pela cidade e ele avalia todos os danos e avalia exatamente onde que ele se meteu, é que então ele vai revelar o plano, revelar o que ele está fazendo ali. Por quê? Porque por enquanto ele só tinha uma informação audível, oral. Ele precisava confirmar aquilo. Ele precisava se assegurar dos fatos. Isso também é prudência de Neemias. Imagina se Neemias chega com toda a pompa, estou aqui com a carta do rei, vamos embora, acontece tudo. E o negócio não é daquele jeito. Ele precisava entender quais eram as circunstâncias, ele precisava entender quais os recursos ele precisava e quem estava ali, onde ele estava se metendo. E muitas vezes a gente também não faz isso. Um bom planejamento exige prudência, e prudência parte de informação da realidade. Muitas vezes a gente toma decisões erradas ou o nosso planejamento vai por água abaixo porque a gente não tem as informações que nós precisamos. A gente nunca vai conhecer tudo que a gente tem. A gente nunca vai ter toda a informação que a gente precisa. Mas boas decisões partem de alguém que tem boas informações. Se a gente não tem consciência da realidade, se a gente não sabe onde a gente está se metendo, se a gente não sabe quanto a gente precisa, ou o que a gente precisa para determinada ação, determinado planejamento na nossa vida, não execute. Talvez seja o momento de continuar orando, continuar juntando informação. E não o momento de agir. Neemias estava diante dele, uma cidade completamente destruída, e ela estava tão destruída que olha só o que diz o versículo 14: passei a porta da fronte ao açude, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Ou seja, a cidade estava toda quebrada, toda destruída, tinha escombro espalhado por todos os lugares, ele não conseguia passar de cavalo, de jumento, do que for, não tinha como passar ali. Tamanha era a destruição que estava ali ao redor de Jerusalém. Era um caos a cidade. Mas ele não deixou aquele caos tirar os seus olhos do seu objetivo, e ele agiu com prudência. Imagina, ele poderia ficar desesperado. Caramba, está muito pior do que eu imaginava. Galera, a gente tem que fazer alguma coisa para ontem. Não, ele ficou 3 dias avaliando tudo, quieto,
frieza desse homem. E por muito menos a gente se desespera. Mas não é porque Jeremias tinha um coração gelado, mas é porque ele estava diante do Senhor. Porque esse é um homem que estava há meses orando. E se vocês acham que ele ficou 4 meses orando e jejuando 2 vezes por dia, só para ter a oportunidade de falar com o rei, você acha que ele ficou fazendo o que todos esses meses até chegar em Jerusalém? Entendem a importância de viver essa vida diante de Deus? Porque ela nos ajuda a viver uma vida de prudência e não uma vida reativa. Queridos, muitas vezes as circunstâncias vão ser desastrosas, muitas vezes as circunstâncias da nossa vida que exigem uma ação, um planejamento, uma decisão nossa, vão ser terríveis, vão ser muito pior do que a gente imagina. Às vezes pode ser uma doença na família ou em nós, pode ser um problema na nossa família, pode ser um problema no casamento, pode ser um problema profissional, pode ser um problema espiritual, não importa. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações em que quando a gente realmente bota aos pés, a gente fala, caramba, está muito pior do que eu imaginava. Mas nem por isso a gente pode se desesperar, porque as circunstâncias não são aquilo que dirige a nossa ação, dirige o nosso planejamento como povo de Deus. Mas é a nossa confiança no Deus da história, na confiança no Deus que dirige a história. É isso que nos dá segurança. E se nós temos esse coração seguro, nós teremos paz para agir com prudência. E se você foi ou tem sido imprudente na sua vida, nas suas decisões, provavelmente é porque você não está diante do Senhor como deveria, ao longo de todos os dias da sua vida. E aí quando você mais precisou de paz, quando você mais precisou de segurança, quando você mais precisou de prudência, você não encontrou, porque você não buscou antes no Senhor. O povo de Deus se planeja, executa os seus planos, toma as suas decisões, diante de Deus, dia após dia, com prudência, avaliando e antecipando as dificuldades, não se deixando se desesperar pelas circunstâncias, mas tendo prudência, porque confia no Senhor. E o último ponto, versículos 17 ao versículo 20. Neemias então viu a situação, avaliou tudo e aí sim ele vai abrir o seu plano. As pessoas que estavam ali em Jerusalém, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Ou seja, ele contou para eles tudo que a gente viu até agora. E aí ele então assume o papel de líder nesse contexto e traz ânimo para aquelas pessoas. Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E aí tem de novo aquela resistência, aquela oposição que a gente acabou de citar no versículo 19, e o versículo 20 então. Deus dos céus é quem nos dará o êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Essa é uma palavra não somente para aqueles que resistiram a Neemias, mas a todos os que estavam reconstruindo ou iriam reconstruir a cidade com ele, porque provavelmente eles estavam ali também. E aqui nos mostra que Neemias planejou e executou o seu plano diante de Deus com tamanha prudência e confiança, porque ele sabia o motivo pelo qual ele estava fazendo aquilo. É para a glória de Deus. É o Deus dos céus. Deus dos céus aqui é aquele que é soberano, aquele que habita nos céus, mas pode ser também aquele que criou todas as coisas, aquele que rege todas as coisas, aquele que governa a história. O que Neemias está falando é o seguinte: olha só, a gente não está sendo mais uma civilização que está reconstruindo a sua cidade, a gente está servindo o único Deus verdadeiro, é por isso que a gente está fazendo. E é justamente por ser quem Ele é porque a gente está servindo a Deus, é que Ele nos dará
bom êxito. O êxito, o triunfo, só vai ser alcançado na nossa vida, nos nossos planos, nas nossas decisões, na nossa história, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus, se ela estiver alinhada com a glória de Deus. Nós não fazemos nada por nós mesmos. E se os nossos planos forem construídos, estabelecidos, depositados sobre os nossos desejos, sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade, pode ser e provavelmente aconteça que o Senhor os frustre. Porque a sua glória Ele não divide com ninguém. E muitos dos nossos planos são frustrados porque eles partem da motivação errada. Eles partem de uma motivação própria. Quando na realidade a nossa motivação deveria ser a glória do Senhor. A nossa motivação deveria ser exaltar o nome do Deus que habita os céus, o Deus dos céus. Será que todos os nossos sonhos, será que todos os nossos desejos, as nossas aspirações, tudo aquilo que a gente deposita a nossa energia, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa inteligência, será que tudo isso a gente pode assegurar que é feito para a glória do Senhor? Ou é feito para a nossa glória? Portanto, a gente percebe que Neemias tinha uma convicção desde o início, de que toda aquela construção, todo aquele empreendimento, tinha um único objetivo, de glorificar a Deus, ao passo em que eles reconstruiriam a cidade. E por que isso é tão importante para Neemias? Por que a glória de Deus é tão importante nessa reconstrução? A gente precisa dar um passo para trás e olhar a cena maior. Senão, a gente vai se apegar somente ao pragmatismo do texto e reduzir Neemias a um manual de gerenciamento de projeto, como infelizmente muitos fazem. A gente precisa então olhar o que significa na grande história da redenção, na grande história que Deus constrói e que Deus conduz na humanidade, essa reconstrução. A cidade de Jerusalém e a sua reconstrução era um cumprimento direto da promessa de Deus dada a Isaías. A gente lê então o profeta Isaías, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros, e que digo a de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Neemias sabia que finalmente havia chegado o momento em que essas palavras seriam então cumpridas. Palavras de reconstrução de Jerusalém. Não era simplesmente para reconstruir uma cidade, era para cumprir a palavra de Deus, era para mostrar que Deus nunca perdeu o controle da história, que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Neemias sabia exatamente disso. A gente passa por muitos momentos difíceis na nossa vida, muitos momentos de decisões difíceis, ou muitos momentos em que a gente precisa se planejar, e a depender do planejamento isso vai mudar completamente o curso da nossa história. Mas a gente não pode perder de vista que a nossa história é dentre muitas que estão contidas na grande história da redenção, na grande história que o Senhor tem para a humanidade, tem para nós. É por isso que os planos que glorificam a Deus, as nossas ações, as nossas decisões, que glorificam verdadeiramente a Deus, apontam para o mundo uma realidade que o mundo não vê. Então, tudo aquilo que a gente conquistar na nossa vida, queridos, que a gente saiba que é para apontar para o Deus dos céus, que existe e governa a história. A história não é sobre nós. O êxito não é sobre nós. A história é sobre Cristo. A história é sobre o Senhor da história. É sobre o Senhor do tempo. O êxito é o êxito de Cristo. E que história é essa? Que grande história é essa? Que a gente tem então, que tem em mente, porque caso contrário a gente vai continuar tentando
viver os nossos microgerenciamentos. A gente vai tentar apagar pequenos incêndios na nossa vida. A gente precisa ter a perspectiva eterna. E qual é a perspectiva eterna? De que o Deus da história está conduzindo tudo para a reconstrução final. Nós, em pecado, somos o povo cuja vida está em ruínas. Porque por mais que a nossa vida fisicamente, materialmente esteja boa, sem Deus o nosso coração está em ruínas. E sempre vai precisar algo mais a ser feito, a ser conquistado, porque o nosso coração, sem Deus, não está satisfeito. Aqueles cujo coração não buscam a glória de Deus, aqueles cujo coração não está depositado em Deus, sempre estão atrás de uma próxima conquista, de uma próxima decisão, de um próximo projeto, de uma próxima reconstrução, porque eles não se satisfazem e nada nesse mundo vai ser capaz de satisfazê-los. Mas a grande história nos diz que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos livrar disso, nos livrar dessa culpa de pecado e nos dar acesso ao único Deus que pode sustentar e realinhar e restaurar e reconstruir as motivações do nosso coração, porque nós fomos feitos para a glória dele. E se os nossos projetos pessoais não passarem e não forem construídos, estabelecidos para a glória de Deus, eles nunca vão ser capazes de nos satisfazer, por mais que eles tenham êxito. Porque a única coisa que pode nos satisfazer foi o sangue de Cristo que satisfez a nossa culpa diante de Deus. E Neemias, então, talvez não tinha plena ideia disso tudo, mas ele mal sabia do que ele estava fazendo nessa grande história da redenção. Isso porque a cidade de Jerusalém não foi reconstruída somente para cumprir a profecia de Isaías, mas para cumprir outra profecia que se cumpriu 400 anos depois. O profeta Zacarias diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. 400 anos depois, naqueles muros reconstruídos no tempo de Jeremias, Jesus entra pelas portas, pelaquela muralha, para então restabelecer e reconstruir tudo que o pecado havia destruído. Neemias estava edificando uma cidade para receber o Salvador. Neemias estava edificando o caminho para receber o verdadeiro rei. Assim devem ser os nossos planos, queridos. Planos que apontam para aquilo que Cristo fez na história. Toda a nossa energia, todos os nossos recursos, toda a disposição do nosso coração, todos os nossos desejos, todas as nossas aspirações, sonhos para a vida, precisam apontar para aquele que entrou por Jerusalém. Mas Jerusalém não tinha importância, a não ser apontar para o próprio rei, tanto que 70 anos depois da entrada de Cristo, ela é novamente destruída. Porque a Bíblia não fala sobre cidades, mas ela fala sobre reis, e ela fala sobre o único e verdadeiro rei. Aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida é Cristo que vai fazer, e enquanto nós tentarmos fazer tudo pela nossa própria vontade, nós vamos continuar com os nossos planos frustrados, ainda que eles sejam bem executados. Por isso, meus irmãos, todo e qualquer plano que façamos na nossa vida, que tenhamos em consideração que é aquele que tem o plano de redenção, aquele que nos libertou da morte e do pecado e vai nos dar a vida eterna quando morrermos. Esse sim é que deve dirigir nosso coração. E se a gente tem isso em mente, se a gente tem isso no nosso coração, aí sim nós seremos capacitados pelo próprio Cristo
a viver diante dele dia após dia, porque aí a gente sabe que todos os nossos dias são para a glória de Deus. E aí assim a gente vai viver com prudência, porque a gente sabe que a gente não tem o controle das circunstâncias. Pelo contrário, a gente serve àquele que rege o universo. Não há circunstâncias na nossa vida que nos impeça de viver a vontade de Deus. E a gente vai viver para a glória dele, porque tudo é para a glória dele. Porque a quem nós servimos é o Deus dos céus, é o mesmo Deus de Neemias, e é o próprio Cristo, que entrou em Jerusalém para vencer a morte, por mim e por aqueles que acreditam, por cada um de nós aqui, que amam a Deus. É só isso. É só assim que a gente vai viver bons planos, que a gente vai ter bons planejamentos na nossa vida. Qualquer coisa que passar disso é vaidade. Feche seu olho, feche seus olhos, falemos com o nosso Senhor mais uma vez. Senhor, bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da história. O Senhor tem tudo nas suas mãos, o Senhor conduz o coração dos reis como rios, Pai, para cumprir a Tua vontade. E nada do que acontece sem que isso passe pelo Teu desejo, pela Tua permissão. Senhor, a nós só nos cabe nos submetermos ao Senhor, Pai. E colocamos diante do Senhor todos os planos que nós fazemos em nossa vida, Pai. Tudo aquilo que nós desejamos alcançar, que nós temos construído, estamos construindo, todas as decisões difíceis que temos que tomar, ou tudo aquilo em nossa vida que precisa ser reconstruído, tudo isso, Pai, exige de nós grande planejamento, exige de nós grande prudência, grande sabedoria, mas não queremos fazer isso sem que o Senhor nos instrua. Não queremos viver as nossas vidas, viver o nosso dia a dia, sem que a Tua boa mão seja conosco, Pai, porque o Senhor é o Deus dos céus. Por isso, Senhor, dá a nós confiança, dá a nós paz, dá a nós segurança em tudo aquilo que fizermos. Responda através das circunstâncias comuns, ordinárias da nossa vida. Nos ensina a orar, nos dê vida diante do Senhor, para que em todo momento nós busquemos o Senhor de todo o coração. Senhor, cria em nós espírito de oração, espírito de devoção, espírito de dependência do Senhor, Pai, para que nós não mais hajamos conforme o nosso entendimento, a nossa vontade, a nossa vaidade, mas tudo que façamos segundo a Tua vontade, Pai, diante do Senhor. Dá-nos a confiança e dá-nos a segurança, a prudência que vem de Cristo, Pai, para que possamos agir conforme a Tua vontade, confiando no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar da resistência, apesar de muitas vezes nós sofrermos oposição, que o Senhor seja conosco e que nós não venhamos a nos desesperar diante das circunstâncias, das dificuldades, da desolação que existe em nossos dias, ao nosso redor ou até mesmo em nossa vida, Pai. Que nós não venhamos a nos entregar por conta do desespero, pelo contrário, que a prudência e a confiança no Senhor nos acompanhem em todos os dias da nossa vida. E fazemos isso, Pai, para a Tua glória. Fazemos isso porque reconhecemos que, na verdade, o único plano já foi cumprido. Cristo Jesus reedificou aquele relacionamento que havia entre nós e o Senhor, que foi destruído pelo pecado. Cristo restabeleceu novamente união conosco, Pai, pelo Seu sangue na cruz. E por isso mesmo nos achegamos na Tua presença como filhos do Senhor, filhos amados, restaurados pelo poder de Cristo. E por isso nós oramos, ouve a oração dos Teus filhos, restaura-nos para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém. E agora, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, e que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai,
e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém.